Alô, galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. Hoje é a aula de número 3, assunto operadores matemáticos. Então, gente, na aula de hoje a gente vai relembrar um pouco da aula que a gente viu na semana passada, que é um pouco de variáveis, tá certo? Vai falar então sobre os operadores matemáticos. Então, quem não gosta de matemática aí, ó, eu vou pegar um pouco no pé de vocês, porque matemática é bem importante para a aula de hoje, tá certo? Vou falar um pouco de algoritmos, algumas coisas básicas de algoritmos, tá certo? Vou falar um pouco sobre teste de mesa, então que é algo muito importante para quando você está começando a desenvolver um sistema, tá certo? E vou passar um exercício para vocês ali, o exercício do 30% do salário, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Vamos lá. Legal, então, pessoal, na semana passada, o que a gente viu? A gente falou sobre variáveis, né? Para quem assistiu aí a aula 2, a gente falou então sobre variáveis. Variáveis nada mais, nada menos que é espaços na memória que você guarda alguma coisa, tá? Gente, quando você fala de matemática e você está falando aí de cálculos, ou seja, de expressões, quais que são os sinais que você usa ali? Quando você vai usar uma calculadora ou quando você vai fazer algum cálculo? Você usa lá mais, certo? Mais, o menos, certo? Multiplicação e divisão. Ou seja, soma, subtração, multiplicação e divisão. Mais, menos, vezes e divisão, certo? O que acontece, gente? Na matemática, o vezes é o x, tá certo? Então, pessoal, aqui no computador, a gente não tem o x como vezes. O x, o vezes no computador é o asterisco, tá? Então, toda vez que você for fazer alguma coisa ali no computador, o vezes vai ser o quê? O asterisco, tá legal? Tá. Outra coisa que também não tem no computador e tem na matemática é o quê? No computador, você tem somente chaves. Não, somente parênteses, né? Então, você tem no computador somente parênteses. Na matemática, você tem o quê? Primeiro, parênteses, certo? Depois, os colchetes e depois as chaves, né? Então, na matemática, você tem essas operações aqui quando você vai resolver o quê? Uma expressão numérica. Então, se a gente falar sobre uma expressão numérica, uma básica seria mais ou menos isso aqui, ó. Por exemplo, 3 mais 5, tá certo? E aí, a gente isola isso na expressão matemática, vezes 6, coloca aqui o colchetes, certo? E aí, a gente tem aqui, então, dividido por 8. Deixa eu apagar aqui o mais aqui. Certo? Dividido por 8. E aí a gente coloca aqui as chaves. Tá certo? Então, primeiro você resolveria tudo que está entre parênteses. Para depois você resolver tudo que está fora do parênteses, sendo multiplicação ou divisão, né? Depois você resolveria que é o que está dentro de colchetes, e depois você resolveria o que está dentro de chaves, tá certo? Então, se você quer resolver nessa sequência na matemática, você faria primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves, certo? Se você não colocasse isso daqui na matemática, o resultado daria diferente. Porque se você colocasse aqui 3 mais 5 vezes 6 dividido por 8, como que a matemática ia fazer isso para você? Primeira coisa, ele ia calcular multiplicação e divisão, certo? Então, qual que vir na primeiro, né? Então, ele vai fazer primeiro 5 vezes 6, depois ele vai fazer 5 dividido por 8, o resultado, na realidade, né? O resultado de 5 vezes 6 dividido por 8, e o resultado dessas duas operações, mais 3, tá certo? Então, por isso que é importante você colocar ali o parênteses, certo? O colchetes e as chaves. Assim você consegue fazer ali a sua expressão matemática, calcular do jeito que você queria, tá? Legal. Na programação é um pouco diferente, tá? Vou voltar o meu mais aqui. Prontinho. Meu mais aqui de volta, tá? Em programação é um pouquinho diferente, tá? Porque em programação as chaves e os colchetes são usados para outro contexto, tá? Então, as chaves é usado
para o contexto quando a gente vai falar de bloco, tá? A gente abrir um bloco, a gente vai usar chave. E outro, o colchetes, é usado para quando a gente vai falar de múltiplas variáveis, né? Um array. Então isso aqui eu vou entrar com vocês aí um pouco mais para frente. Então, quando a gente vai falar no computador, a gente não tem o colchetes e as chaves quando a gente vai falar de operadores matemáticos. O que que a gente tem? Parênteses e parênteses. Então aquela mesma expressão que eu estava fazendo com vocês, ficaria assim no computador. 3 mais 5, parênteses, entendeu? Vezes 6, parênteses, dividido por 8, parênteses, tá? E aí o computador ele vai entender o quê? Primeiro, calcula isso, depois calcula o resultado disso, calcula vezes esse, depois com o resultado desses daqui, calcula dividido por esse, tá? Então é assim que o computador pensa, não tem o colchetes e não tem as chaves, teria somente parênteses, tá? Então, operadores matemáticos para o computador, você vai usar ali o mais, o menos, multiplicação, divisão e os parênteses, tá? Legal, então assim, se a gente quer fazer então o cálculo de 30% do que a gente ganha, tá? Uma vez um amigo meu chamado Carlos, ele falou uma frase para mim que não sai da minha cabeça, que é o quê? 30% do que você ganha não te pertence, pertence à formação do seu patrimônio, tá certo? Então, já pensando nessa lógica, você fala assim, pô, se eu ganho então um certo dinheiro, se eu vou fazer um cálculo matemático, eu tenho que primeiro fazer as somas ali dos meus salários, né? Vamos supor que eu ganho dia 5 e dia 20, tá? E depois eu tenho que calcular a porcentagem em cima do que eu ganho. Como que ficaria essa expressão em matemática? Ficaria mais ou menos assim. Vamos supor que dia 5 eu ganho R$500, certo? Mais R$500 do dia 20, tá? E aí eu isolaria isso daqui, tá? Que aí eu faria esse mais esse, tá? E aí depois disso daqui, eu faria o quê? Vezes 30, tá certo? Vezes 30, que seria ali os 30% que eu quero calcular, tá? E aí, vou apagar aqui os operadores, tá, gente? Dividido por 100, tá? Então, se eu quero calcular a porcentagem, o número que eu quero vezes 30 dividido por 100. 30 que seria a porcentagem que eu quero, se fosse 5% eu colocaria 5 e não 30, né? Então, como eu quero 30% do que eu ganho, ou seja, 30% eu coloco vezes 30 dividido por 100, tá? Se eu fizer dessa forma aqui, eu vou primeiro resolver isso daqui, certo? Que aí daria ali os 1.000. Depois eu vou fazer vezes 30, certo? Depois de vezes 30 eu faço dividido por 100, que vai dar aí o valor que eu tenho que receber para a formação do meu patrimônio, tá certo? Então é assim que eu faria o cálculo para receber ali, para saber quanto por cento que eu tenho, qual é o valor que eu tenho que guardar da porcentagem do que eu ganho, tá? Legal, então se a gente pensar dessa forma assim, o que que a gente tem então? Os operadores matemáticos, né? Mais, menos, vezes, divisão e os parênteses, certo? E quando a gente vai fazer ali cálculos matemáticos, a gente isola com parênteses e parênteses e parênteses, falando do computador, tá? Bom, já que vocês já entenderam isso, a próxima parte agora é entender o quê? Algoritmos, tá? Legal. Essa parte que eu mostrei para vocês, que você consegue fazer cálculos matemáticos utilizando parênteses e assim vai, você também consegue fazer esses cálculos utilizando as variáveis do que eu ensinei para vocês, tá? Então pensa no seguinte, antes de a gente começar a ver ali o mostre e o leia, pensa no seguinte, o mesmo cálculo que você faria com números, ou seja, aquele 3 mais 5... 3 mais 5 vezes 6 dividido por 8, isso aqui ficaria engessado, que é um cálculo onde ele não é variável. Agora, se você vai utilizar as variáveis, o seu algoritmo ficaria mais ou menos dessa forma. Então, A1, por exemplo, vezes mais A2, ok? Isolaria, vezes A3
isolaria dividido por A4, tá certo? Então, se eu fiz isso daqui, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai resolver o valor dessa variável com essa variável, depois vai resolver o valor dessa variável com essa variável, e depois essas variáveis com essas variáveis, tá? Então, assim que ele iria fazer esse cálculo. Se a gente for pensar nessa lógica, então A1 é genérico, A2 é genérico, A3 é genérico, A4 é genérico. Se eu colocar aqui, então, no A1, o valor de 3, no A2, o valor de 5, o A3 no valor de 6 e o A4 no valor de 8, a gente ficaria, então, com a mesma expressão matemática que a gente estava fazendo, porém agora calculando com variáveis. E o nosso programa fica genérico. Ou seja, eu consigo fazer essa expressão numérica com esses números e a hora que eu quiser mudar, eu simplesmente mudo o valor que está dentro da minha variável utilizando a atribuição. Então, ao invés de 5 aqui, não, de 3, agora eu coloquei 1, dando um resultado diferente, fazendo com que o meu programa fique genérico, tá? Então, como que eu atribuiria um valor 1 para dentro da variável A1? Lembrando da aula anterior, certo? A1 é igual, ou seja, sinal de atribuição a o valor 1, ok? Então, quando eu faço isso daqui, ó, eu estou simplesmente adicionando o valor 1 na variável A1, tá? Legal, então se a gente já viu isso daqui também, já entendeu que a gente tem como utilizar variáveis para fazer as expressões numéricas, agora a gente precisa pensar um pouco em algoritmos. Algoritmos a gente fala então, a gente tem 3 comandos aqui que eu quero que vocês gravem aí na cabeça de vocês, tá? O primeiro comando que é o mostre. O que é o comando mostre? O mostre é assim, você está fazendo um programa genérico, tá? Um software genérico. E aí você quer que, quando a pessoa entrar no seu software, ele mostre uma mensagem para aquela pessoa, certo? Ele apresente algo para aquela pessoa. Então, o comando mostre é justamente isso. Então, por exemplo, quando eu coloco mostre aqui, ó, eu posso colocar uma mensagem chamada digite o valor 1, tá? Deixa eu arrumar aqui. Valor 1. Quando eu coloco isso daqui, eu estou dando um comando para o computador mostrar algo na tela, tá? E aí, o outro comando que é o leia, tá? Quando eu faço esse comando leia, deixa eu mudar aqui. Então, A1 é igual a leia. Quando eu utilizo esse comando leia, o que vai acontecer? O computador ele vai parar o cursor dele piscando, certo? Ele vai te mostrar lá, imagina que essa aqui é a tela do computador. Primeira coisa que ele vai fazer é, vai mostrar para você lá, digite o primeiro número. E aí ele vai parar o cursor piscando aqui, ó. Para o quê? Para que você possa digitar o primeiro número. Então, o comando mostre, ele mostra alguma coisa no display lá, né? Mostra alguma coisa na tela, tá? E o comando leia, ele para você digitar alguma coisa, entendeu? Então, 2 comandos bem importantes agora para vocês começarem a botar na cabeça de vocês é o mostre e o outro comando leia, tá certo? Isso é algoritmos ou pseudocódigo, tá? Legal. Depois que você fez isso daí, a gente vai fazer o seguinte. Tem um outro comandinho que eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando a gente está falando de matemáticos, operadores matemáticos, a gente está mexendo com expressões numéricas. Então, eu preciso que vocês entendam um outro comando. Um comando chamado converta, tá? Converta em algoritmos. Ou seja, você faria isso daqui, mostre o valor 1, leia o valor 1, certo? Depois você colocaria assim, ó. A1 recebe o quê? Converta de A1. Tá. Agora vamos entender o que é isso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui que a gente vai entender agora é fazer o teste de mesa. O que é fazer o teste de mesa ou, para quem está já programando, fazer o debugger, tá? Teste de mesa é você olhar e fazer passo por passo, ler linha por linha do que está no seu programa e você tentar calcular na sua cabeça. Então, você pensando assim, ó, passo 1, o que o computador vai fazer? Vai mostrar a mensagem, digite um valor. Tá, então ele mostra lá no meu display, digite um valor, tá? Passo 2, o que ele vai fazer? Ele vai
jogar para dentro de uma variável o meu comando leia. Então ele vai esperar aqui e eu vou digitar alguma coisa. Vamos supor que agora eu digitei o valor 1, tá? Então ele vai jogar na minha variável A1. Passo 3, o que ele vai fazer? Ele já tem o valor A1 lá jogado, certo? E aí eu estou mandando converter, tá? Toda vez que eu utilizo o comando leia, tá? O comando leia, ele joga o valor na variável de uma forma diferente, tá? Agora eu preciso falar para vocês do quê? De tipos de variáveis, tá? Existem dois tipos de variáveis que vocês vão conhecer aí, que é tipos de espaço de memória, tá? Tem vários tipos na realidade, mas eu quero apresentar para vocês dois tipos. Um tipo que é string e outro tipo que é inteiro, tá? O inteiro, ele deixa desse jeito aqui na memória, da forma como eu estou mostrando para vocês, um número inteiro, tá? O string, ele deixa de uma forma diferente, ele deixa entre aspas, tá vendo? Então essa é a diferença de um valor que está na variável com o número que é do tipo string ou o número somente inteiro, tá certo? Então essa seria mais ou menos a representação. Eu joguei numa variável um valor string. Aqui eu joguei na variável um valor inteiro, tá? Então o string ele está entre aspas. Ou seja, se eu estou colocando isso daqui entre aspas, eu estou colocando no mostre uma string de digite o valor 1, tá? Legal, então quando eu utilizo o comando leia, tá? Comando leia, ele sempre vai jogar para minha memória como string e não como inteiro, tá? Diferentemente de quando eu faço isso daqui, ó, A1 é igual a 1. Se eu faço A1 é igual a 1, o que ele vai fazer? Ele vai colocar na minha variável A1 o valor 1 de inteiro, tá certo? Dessa forma. Agora se eu faço assim, ó, A1 é igual a string de 1, o que é que ele vai fazer? Vai jogar na minha variável A1 a string de 1, ou seja, entre aspas, valor string, valor inteiro. Se a gente utiliza o comando leia, A1 é igual a leia, o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar no A1 o valor de string. Ele vai jogar dessa forma e não dessa forma, tá? Por isso, a gente agora vai entender o terceiro passo, que é o quê? A1 é igual a converta A1, tá? Então, o converta aqui que eu estou falando é converta para quê? Para inteiro. Então, se eu estou pegando essa variável aqui, que está com string, e estou convertendo ela, ela vai fazer simplesmente isso aqui na memória, tirar as aspas. Ou seja, converter de string para inteiro, tá? Depois que eu fiz isso daí, eu joguei a minha variável lá no A1, agora eu quero simplesmente mostrar o meu resultado. Eu vou lá e faço assim, ó, mostre, tá? O A1. Então, isso daqui, gente, que eu acabei de fazer com vocês aqui, é o quê? É um algoritmo, tá? Então, deixa eu apagar os passos aqui. Isso aqui é um algoritmo, tá? E isso aqui é praticamente um código, tá? A diferença de um algoritmo para um código é o quê? A tradução dele para a linguagem que você vai programar, tá? Gente, quando você está estudando inglês ali, e aí você começa a aprender as palavras, como que você relaciona? Você começa a traduzir tudo na tua cabeça, certo? Então, você veio lá e foi conversar com uma pessoa, então você leu alguma coisa que está escrito lá em inglês. Como é que você lê quando você está começando a aprender inglês? Você vê lá, what is your name, tá certo? What's your name? Então, quando você vê isso lá em inglês, você fala o quê? O que é o what? Ah, what é o quê? Is, o que é? Your, your é eu, name, name, ele está colocando ali, qual é o seu nome, tá? Então, ou seja, você pega palavra por palavra e traduz para a sua língua nativa, tá certo? No caso aqui, o português. Programação é a mesma coisa. Então, quando você está falando de algoritmos, o que você faz? Você escreve em português, tá? Mostre, leia, converta, tá? Para depois que você conseguir entender o seu algoritmo, você traduz o seu algoritmo para a linguagem de programação. No caso, a linguagem que a gente está usando aqui é o JavaScript, tá? Se a gente está usando o JavaScript, então o mostre, ele vai ser igual ao alert, tá certo? O leia vai ser igual ao prompt.
E o converta vai ser igual ao parse int, tá? Então, essa daqui vai ser a tradução, tá certo? Como a gente pensa aí, ó, lá quando a gente está falando de português para inglês. Então a gente traduz, tá? No algoritmo é a mesma coisa. A gente coloca os comandos em português, depois a gente traduz para a linguagem de programação, tá? Gente, quando você também está aprendendo inglês, uma coisa muito interessante acontece com você. Por quê? Quando você começa a aprender, você traduz todas as palavras. Quando você traduz todas as palavras, você não consegue falar muito rápido, você não consegue entender muito rápido. A mesma coisa acontece para quem está programando. No começo é assim, mas depois que você acostuma com a linguagem, você já consegue pensar no algoritmo já traduzindo para o inglês, tá? Já traduzindo para o inglês, né? Ou seja, para a linguagem de programação. Então você já pensaria, o mostre é o prompt, o lay não, o mostre é o alert, o lay é o prompt, o converter é o parse int. Então você já põe isso na sua cabeça e você acaba nem escrevendo mais em pseudocódigo, né? Acaba não escrevendo mais em algoritmo. Você acaba escrevendo agora em linguagem de programação nativa, tá? Então, isso daqui é importante para vocês entenderem, tá? Algoritmo, teste de mesa, debugger, que é fazer o quê? O teste de mesa vendo pelo lado de programação, tá? Que eu vou mostrar isso para vocês. Tipos de variáveis, que é variáveis inteiro e variáveis string, tá legal? E aí a gente consegue fazer então um algoritmo mais ou menos dessa forma, tá? Gente, agora eu vou passar um exercício então e a gente vai fazer esse exercício lá no computador, certo? Então aquele exercício que eu estava falando para vocês do 30% do salário, né? Então, pessoal, esse daqui é o exercício. Dado que eu receba dia 20 e receba dia 5, faça um programa que leia os pagamentos, ou seja, o pagamento do dia 20 e o pagamento do dia 5, e depois mostre o valor que eu posso gastar, tá? Então, o valor que eu vou poder gastar ali, tá? E o valor que eu tenho que guardar, ou seja, 30% seria esse valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, 30% esse valor. Lembrando, a gente recebe todos os nossos lucros e 30% do que a gente ganha não é nosso. É da formação do nosso patrimônio. A gente tem que guardar, fazer uma reserva, tá? Então, 30% do nosso salário a gente vai ter que guardar. Então, o programa vai ter que mostrar qual é o valor que eu posso gastar e qual é o valor que eu tenho que guardar, tá certo? Então, eu vou resolver com vocês aqui esse algoritmo e depois a gente vai ver tudo isso que eu falei para vocês aqui na lousa, no computador. Tá legal, pessoal? Exercício resolvido, então ficaria mais ou menos assim, o nosso algoritmo, tá legal? Esses aqui vai ser os nossos espaços de memória para a gente fazer o nosso teste de mesa e esse daqui é como se fosse a tela do computador, tá legal? Resolvendo ele então aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Na variável P, a gente vai jogar o valor de 30, tá? Então essa aqui é a variável P, eu vou jogar o valor de 30. Depois eu vou mostrar no computador, digite o pagamento do dia 20. Então, digite o pagamento dia 20. Isso vai mostrar no computador. Depois, leia e jogue na variável D20 o valor. Então, a minha variável D20 vai jogar o valor de leia, tá? Quando eu paro no leia, lembrando, o cursor fica esperando aqui no computador que eu digite alguma coisa. Então eu vou lá e vou digitar aqui, ó, R$500. Então, o meu D20 vai receber R$500. Lembrando que o leia, ele joga para dentro da minha variável uma string, tá? Uma variável de string e não uma variável inteira. Vai ficar então na minha variável leia o valor de 500 em string, tá? Depois a gente vai para o próximo comando, que é o que? O comando converta, tá? Então, D20 vai receber converta de o próprio D20, tá? Então a minha variável D20 vai receber o comando converta. O que vai acontecer? O meu D20 vai converter para inteiro, tirando as aspas, tá? Então virando uma variável inteira e não string, tá? Legal, depois mostre, digite o pagamento do dia 5, tá? Então mostre, ele vai colocar digite o pagamento
dia 5, tá? Depois a próxima ação é leia na variável D5. Então a variável D5 vai receber o quê? O leia. Vai ficar com o cursor piscando. Eu vou digitar novamente 500, tá? Digitei 500, ele vai entrar a string de 500 na minha variável D5, tá? Próximo comando, converta o D5, tá? Então D5 vai receber converta de D5, tá? Se eu vou converter, então eu vou tirar ali as aspas do string de D5, tá? Legal. Próximo pagamento, não, a próxima ação, né, seria pagamento vai receber, né, igual D20 mais D5. Agora, como essas variáveis são inteiras, ele vai somar e não concatenar, e não juntar as duas, tá? Então ele vai somar D20 mais D5, 500 mais 500, vai dar ali 1000, né? Então, próximo passo é esse. Depois o próximo passo é patrimônio recebe o quê? Pagamento vezes P dividido por 100. Pagamento vezes P, certo? Pagamento, a gente tem 1000. Vezes P, que seria 30, ele vai dar o resultado, então, e vai jogar na variável patrimônio. Então, pagamento vezes 30, seja 1000 vezes 30, daria o quê? 30.000. Então, eu colocaria 30.000 na variável, tá? 30.000 dividido por 100, eu cortaria os zeros, certo? E me daria o quê? 300, tá legal? Então, a minha variável, ao invés de 30.000, passaria a ter 300, tá legal? Então tá. Então agora eu tenho na minha variável patrimônio o valor de 300. Então na minha variável P eu tenho 30, na minha variável D20 eu tenho 500, na minha variável D5 eu tenho 500, na minha variável pagamento eu tenho 1000, na minha variável patrimônio eu tenho 300, tá? Próximo passo, então eu tenho que fazer o quê? Gastar, criar uma outra variável, vai receber pagamento menos patrimônio, tá? Então essa variável aqui seria o gastar, né? E aí o gastar vai receber 1000 menos 300, ou seja, 700, tá legal? Então 700 vai receber na variável gastar. Próximo passo, mostre posso gastar, entre aspas, ou seja, uma string, posso gastar mais, tá vendo? Gastar. Quando eu somo uma string com um inteiro, o que ele faz? Ele concatena os dois valores. Então, o que ele vai mostrar no computador? Posso gastar o valor de gastar, que seria 700, certo? Ou seja, variável gastar. Depois, mostre, tenho que ganhar, tenho que guardar mais o valor de patrimônio. Então, tenho que guardar os 300, tá certo? Então, esse aqui é o teste de mesa, ou seja, validando o nosso algoritmo. A gente colocou os valores nos endereços de memória e escreveu na tela do computador todos esses dados. Legal? Agora a gente vai executar todo esse exercício que eu falei para vocês lá no computador, para vocês verem isso na prática, tá legal? Então vejo vocês lá no computador. Tá legal, pessoal? Agora já aqui no computador, chegou a hora da gente executar todo aquele plano que a gente fez na lousa agora há pouco, né? Então a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é o seguinte: clica com direito no browser de vocês podem entrar lá no Torne-se um Programador, clica com direito e vai em inspecionar. Depois que vocês clicarem em inspecionar, vai abrir para vocês aí essa tela com um monte de código. Não se preocupem com isso, tá? Primeira coisa que vocês podem fazer é vocês podem arrastar isso daqui lá para cima e vocês vão clicar em console. Depois de clicar em console, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, para limpar todos os logs que estiverem errados na minha máquina. Limpei tudo isso, eu deixo aqui prontinho com o cursor piscando. Ou seja, lembra lá do leia? Então ele está aqui, ó, parado no leia esperando eu digitar alguma coisa, tá? Legal. A outra coisa que eu vou fazer aqui então é abrir ali o meu Sublime, tá? Então, outra coisa importante, ter o meu Sublime para começar a digitar ali o meu código, tá? Agora a gente vai resolver aquele exercício aqui no computador, tá? Então, antes de resolver o exercício, na realidade, eu vou mostrar para vocês algumas diferenças então das variáveis, tá? Então aqui, gente, ó, variável. Eu tenho lá então os operadores matemáticos. 1 mais 1, ele dá o resultado pra gente, tá? 1 vezes 1 também dá o resultado pra gente.
1 vezes dividido por 1 também dá ali o resultado, certo? E 1 menos 1 também dá ali o resultado. Então viu que todos os operadores matemáticos funcionou certinho. Agora o outro operador, que é ali os parênteses. 1 mais 1, tá? Vou aumentar um pouco mais a fonte aqui, ó. 1 mais 1. Tá aí, 2, tá vendo? Agora, vou tentar aqui, ó, usar as chaves, ó. Ele dá uma operação ilegal, ele não entende as chaves. Vou tentar usar, então, ali os cochetes. Ele ali fez alguma coisa que a gente não queria, ou seja, ele criou um array pra gente, que é uma coisa que eu vou explicar pra vocês mais pra frente. Então, gente, lembrando, as operações matemáticas, a gente vai ter então o mais, o menos, o vezes, divisor, abre e fecha parênteses, tá certo? Então a gente consegue agora fazer os nossos cálculos dessa forma. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença então das variáveis, né? Então se eu pegar uma variável e colocar aqui, ó, A recebe o valor de 1, ele mostra para mim então que A tem o valor de 1, tá vendo? Ó? 1 inteiro sem as aspas, tá? Então isso é 1 inteiro, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, A recebe, entre aspas, o valor de 1, tá certo? Então olha só que interessante, o 1 agora do A é diferente do 1 que era lá em cima. Esse A agora está como string e esse A aqui está como inteiro, tá vendo? Legal. Vou fazer aqui agora, ó, B é igual a 2, tá? Então a minha variável B está com o 2 normal, certo? Então B é igual a o 2 com string. Agora o 2 é uma string. Agora notem que interessante. A mais B. O A, ele contém o quê? Um valor de string de 1. E o B, ele contém o quê? Um valor de string de 2. Se eu rodar isso daqui, ó, ao invés de ele me dar 3, ele vai me dar o quê? Uma string de 12. Ou seja, ele vai concatenar os dois. Ele vai somar um com o outro, colocando um do lado do outro. Então, strings somadas, eles concatenam, tá? Então, o nome certo de falar quando você vai pensar em programação é concatenação. Eles se concatenam, tá? Agora, se eu colocar os inteiros, A é igual a 1 e B é igual a 2, se eu rodar aqui A mais o B, ele dá o 3. Que agora a diferença é A inteiro e B inteiro, e não string, tá legal? A outra coisa que eu falei para vocês é o mostre e o leia, tá? Então o mostre, convertendo para a linguagem, ficaria alert. E aí eu vou colocar uma string aqui dentro de digit. Ele me dá um alerta falando digit, tá vendo? Agora eu vou colocar o leia. O leia seria o prompt. Então A vai receber prompt, tá vendo? E aí eu vou dar enter aqui. E aí ele vai parar ali com o cursor piscando na tela para mim, tá vendo? Para eu digitar alguma coisa. Então eu vou digitar aqui o 1. Olha só a diferença. Esse 1 vai jogar para a variável A e ele vai jogar como string. Então, ó, ok aqui. Olha lá o A como é que ficou. Virou uma string de 1. Então o prompt, o comando leia, joga para dentro da variável um valor em string e não o valor inteiro. Agora outra operação que eu quero mostrar para vocês é o converta, tá? Então o converta é igual a parse int, nesse caso que a gente está fazendo aqui. Então A é igual a parse int de o próprio A. O A estava valendo 1 string, certo? Só que agora eu estou convertendo ele para inteiro. Rodando isso daqui, o A passou a ser inteiro, tá legal? Então, vou mostrar aqui a tradução para vocês. Mostre seria igual ao alert, tá? O leia seria igual ao prompt, tá? O converta seria igual ao parse int, tá legal? Então, isso daqui seria os nossos comandos em JavaScript, ou seja, algoritmo para JavaScript. Tá legal? Então, esse é o algoritmo e esse é o JavaScript. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, dividir assim e vou dar uns tabs aqui, o comando em algoritmo e o comando em JavaScript. Tá legal?
Bom, resolvendo aquele exercício, como é que ficaria então? Tá legal, pessoal? Então esse daqui é aquele algoritmo que a gente fez lá na lousa, tá certo? Então P é igual a 30, mostre o valor do dia 20, eu vou ler o valor do dia 20, converter ele, depois eu vou mostrar na tela para o cara digitar o valor do dia 5, vou ler, converter, calcular o salário, calcular a porcentagem do meu patrimônio, tá certo? Vou calcular ali o salário, né, o que eu posso gastar, que é o salário menos o patrimônio, e vou dar a mensagem, posso gastar tanto e tenho que guardar tanto, tá certo? Agora a gente vai converter isso em JavaScript, ou seja, converter esses comandos aqui. Simplesmente fazer a tradução. Vou copiar a mesma coisa aqui, vou jogar aqui embaixo e vou converter. O que é mostre, eu vou colocar como alert. O que é converta, eu vou colocar como parse int. E o que é leia, eu vou colocar como prompt. Feito isso, eu vou simplesmente copiar o meu código, que agora não é mais um algoritmo. Esse aqui é o código e esse aqui é o algoritmo. Vou copiar o meu código e vou colocar ali no meu console. Fiz isso, agora vou dar aqui um Enter. Ó, pessoal, para quem não entendeu o que eu fiz, ó, cliquei com direito, copiei, vim aqui no meu console, cliquei com direito e colei. Agora eu vou dar um Enter para executar. Então tá lá, ó, digite o salário do dia 20. Meu salário do dia 20, eu ganho ali 5 mil reais no dia 20. Meu salário do dia 5. Meu salário do dia 5 eu ganho 4 mil reais. E aí ele vai dar. Eu posso gastar por mês 6.300 reais. Tenho que guardar 2.700 reais para a formação do meu patrimônio. Tá certo? Então agora se eu executar de novo, mudando os salários, eu vou lá então e eu ganho agora 1.500 reais no dia 20. 500 reais no dia 5. Eu posso gastar 700 reais e tenho que guardar para a formação do meu patrimônio 300 reais. Então tá aí, você acabou de fazer um programa, tá? Você acabou de fazer um software simplesmente usando ali o conceito de variáveis, operadores matemáticos e um pouquinho ali de algoritmos, tá certo? Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Então deixo vocês aí com essa aula. Então para quem gostou aí, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike também. Me deixa saber aí para poder melhorar as aulas para vocês, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Mais uma vez, mais uma aula. Essa aula foi difícil de novo, porque eu tentei gravar e gravei vários pedaços, acabou a bateria da minha câmera várias vezes. Aí eu tive que pegar a bateria de reserva, colocar, e aí o vídeo ficou picotado, mas eu vou conseguir aí, eu consegui editar e deixar aí um pouco melhor para vocês, mas saiu aí mais uma aula. Essa aula deu bastante trabalho, tá? Ah, uma coisa que eu acabei fazendo também, de novo eu acabei esbarrando aí em uma das minhas iluminações e quebrei outra lâmpada. Eu acho que eu tô ficando recorde de quebrar lâmpada, gente. Mas é isso aí. A gente vai melhorando a cada vídeo e logo logo aí a gente vai ter aí uma qualidade muito boa para apresentar para vocês. Até mais, pessoal, e até a próxima aula.